Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Nicolas Toigo e esse é mais um Fluxo Talks, um conteúdo desenvolvido pelo meufluxo.com. E hoje a gente está recebendo aqui a Gabriela Baréa, que é coach terapeuta, e nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Gabi, seja bem-vinda ao meu Fluxo. Muito obrigada mais uma vez, por estar aqui com vocês e poder levar um conteúdo, para as pessoas que estão nos assistindo de alguma forma contribuir. Já vamos começar então falando da dificuldade que muitas pessoas têm para se relacionar. Eu gostaria de ouvir um pouco da tua visão, tendo atendido e está atendendo várias pessoas no teu consultório e também na tua vida pessoal. O que tu acredita que influencia essa dificuldade de muitas pessoas terem de ter um relacionamento amoroso? Certo. Quando a gente fala em relacionamento, é algo bem complexo, Porque, primeiramente, a gente percebe que nós temos dificuldade de nos relacionar conosco mesmo. Em muitas situações, às vezes, a gente não se entende, não se compreende. Então, quando nós falamos em relacionamento com outras pessoas, isso tem uma tendência a ficar mais difícil, A gente, muitas vezes, não se entender bem, Não compreender primeiramente a nós e, assim, a gente tem mais dificuldade de entender a outra pessoa. Mas tem um contexto que, quando a gente fala sobre esse tema, relacionamentos, eles vêm também para nós nos curarmos, Quando a gente está se relacionando, por exemplo, com o parceiro, com a companheira, muitas dessas questões vão surgir dificuldades que nós temos tocando em feridas emocionais, Então, por isso que eu falo, o relacionamento ele vem para que a gente possa se transformar numa pessoa melhor, para que a gente possa evoluir. E normalmente é na relação com o companheiro ou com a própria família é que vão surgir os maiores desafios. É ali que você vai perceber o que cada um precisa mudar, essa dinâmica de relacionamento, de muitas vezes ter que ceder, de muitas vezes não ser egoísta, Então vão surgindo várias dificuldades porque cada um vai ter aquilo que precisa para a evolução. Então o companheiro ou companheira vão ser peças fundamentais, para que a gente possa evoluir. Ótimo. E tu acredita que essa questão do relacionamento, obviamente hoje a gente tem falado que muitas pessoas estão no relacionamento, mas não estão ao mesmo tempo. Estão muito mais por comodismo, nossa, eu já tenho, sei lá, uma família assim, ou já tô com essa pessoa há tanto tempo, e eu prefiro ficar, não tá bom assim, mas eu prefiro ficar assim do que me expor a um momento onde eu, sei lá, me separo ou fico solteiro porque eu quero me conhecer de novo, quero me permitir algumas coisas. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que fazem isso, no círculo de amizades, enfim, pessoas próximas que a gente acaba ouvindo falar. Tu acredita que essa questão desse apego emocional, de eu estar junto com uma pessoa simplesmente por comodismo, é prejudicial também? Por comodismo, você diz assim, de estar numa zona de conforto, Isso. da pessoa não avançar. Isso. Acredito que muitas relações acontecem, sim, Até de pessoas que hoje eu atendo, que eu convivo, e só que isso faz a pessoa realmente não sair daquilo que ela precisa evoluir. Então, normalmente a pessoa está ali sofrendo, está num relacionamento abusivo, está vivendo uma situação que ela não consegue ser ela mesma, porque ela não está se permitindo. Então, ela fica sempre em relacionamentos que são submissos, E isso traz muito sofrimento, para a pessoa. Então, tem que olhar para isso, mas numa visão, peraí, eu estou realmente num relacionamento que está sendo cômodo? Por que eu estou me permitindo a estar ali? O que eu tenho que fazer por mim, talvez, para me sentir talvez mais poderosa, para conseguir ter ter uma vida que eu consiga me sustentar, que eu consiga ter clareza em relação aos objetivos que eu quero, Porque hoje eu percebo que muitas mulheres ficam em relacionamentos em prol do outro, Esperando que o marido faça isso, que faça aquilo. Então, porque ela se perdeu ao longo do tempo, sabe? Criou uma dependência. Criou uma dependência, muitas vezes emocional, muitas vezes financeira. Então a mulher ela fica nesse comodismo, mas muitas delas não estão felizes nesse comodismo, Então aí é que está a grande questão de entender o que levou a pessoa a estar ali e se realmente ela quer ficar ali, porque tem pessoas que vão querer, Assim, não querem passar por exemplo, um processo de cura emocional, não querem abrir novas portas, querem permanecer ali, só que tudo tem
tem assim É o ônus e o bônus, É né? o ônus e o bônus, né, em relação a isso. Ótimo. E dentro dessa visão, o que tu acha que vem primeiro no relacionamento? Eu ou o outro? Outra? Se tratando em relacionamento, na verdade, na minha visão, não tem nem eu e nem o outro. Porque se eu estou numa relação, é os dois, né? Então, quando a gente está numa relação, tenho que entender que tem as minhas necessidades e as necessidades da outra pessoa. Se eu for ver numa visão, é só eu vou acabar me tornando egoísta, querendo, né, só me satisfazer com aquilo que eu quero, com o que eu estou buscando. Então, eu acho que é os dois, né? Não tem um e nem o outro numa relação, né? Agora, se nós falarmos num contexto mais amplo, e entre um e o outro, né? Você é o Nicolas ou a Gabriela, né? Escolher, não tem escolha. Mas assim, eu sempre menciono que nós precisamos primeiro estar seguras com nós mesmos, estar bem com nós mesmos, porque assim nós vamos conseguir ter relacionamentos mais saudáveis. Né? Então, nesse ponto, sim, primeiro eu tenho que me ver, eu tenho que me entender, eu tenho que ter autoconhecimento para que eu consiga também lidar bem com a outra pessoa. Que nem aquela frase que quando o avião vai decolar, o pessoal fala, né? Primeiro coloca a máscara em ti para depois colocar na pessoa que está do teu lado. E acho que tem muitos relacionamentos que a pessoa acaba se doando demais para o outro e esquece dela. E aí ela fica fragilizada, essa pessoa fica com autoestima baixa, fica, enfim, até certo ponto com meio fragilizada, né? E ela não vai conseguir ter nada feliz, porque primeiro, ela se doa demais para outra pessoa e segundo, que ela se bota muito para baixo. Cria essa dependência, como tu citou, né? Isso. Então a pessoa fica sempre naquela expectativa do outro fazer alguma coisa por ela. Sim. Porque ela se doa demais e ela acaba, acho que, perdendo um pouco de força É muito comum, Nico, isso acontecer e certamente algumas pessoas que estão nos ouvindo, talvez isso está acontecendo com você hoje, né? O fato de as mulheres, com o tempo, elas perceberem que estão em relacionamentos e que elas se anularam. Né? Se anularam no sentido, deixaram de fazer o que elas queriam, deixaram de ter as amizades que elas queriam, deixaram de ter uma visão profissional, né? Porque elas se submeteram a viver uma vida em prol do outro. Então tem que entender que não existe culpado nem vilão, que de alguma forma ela está aceitando estar naquela posição, mas que ela não precisa ficar ali se ela não quiser. Ela está no controle, né? Nós estamos no controle da nossa vida. Então, se o outro está te controlando, é porque você permitiu de alguma forma. Né? Então, eu sou muito a favor, e o meu trabalho é exatamente para esse, né? Para tirar a mulher desse estágio, digamos, de ela estar sendo submissa a algumas coisas, né? Dela criar a dependência emocional mesmo dela se sentir segura, se sentir confiante, dela conseguir saber o que ela quer na vida dela, né? Porque com isso a mulher acaba... Mulher, o homem também, né? Mas eu falo mulher porque normalmente o meu público é muito mais feminino do que masculino. Sim. Então, dela realmente não saber mais quem ela é, o que ela quer da vida dela, né? Ela passou, às vezes, relacionamentos vivendo para agradar o marido, para agradar o companheiro, né? Quando ela se anulou. Sim. Né? E aí chega um estágio da vida e que ela tá ali, ela não sabe mais o que fazer, como resolver, né? Então, daqui a pouco vem uma depressão, vem uma doença, porque ela sempre se submeteu ao outro. Então, esse é um ponto extremamente importante na nossa autoestima. A dependência, eu acho que é um dos grandes vilões, e ela é muito presente, mas ela é muito sutil também, porque muitas pessoas estão nessa realidade, mas ela não consegue se ver, porque para ela tá tudo certo, né? Eu disse, nossa, mas eu me dou tanto para o marido, ou para a esposa, ou para qualquer, né, para o namorado, namorada, e parece que eu não tenho isso de volta. E aí é o elo fraco de vários relacionamentos, onde tem um que tem muito poder e muito controle, e o outro é muito submisso. Isso não é saudável, pelo menos o que eu acho, né? Eu acho que tem que ser algo saudável, natural, mas que tenha esse equilíbrio também para ter longevidade. Senão, quando tem um elo fraco, cedo ou tarde ele vai estourar, né? Assim, eu penso que nada melhor nós como mulheres, os seres humanos, né? Terem uma vida independente do outro, né? Independente da outra pessoa, saber aquilo que você quer, ter uma autoestima boa, se sentir segura, né? Então isso é a mulher ter o próprio dinheiro dela para poder fazer as coisas que ela quer, né? Eu acho isso extremamente saudável. Eu acredito que todas gostariam
de estar vivendo dessa forma, mas muitas não estão. Então, se você se encontra feliz vivendo dessa forma, tá tudo bem, né? É uma escolha. Eu sempre falo, são questões que nós podemos escolher aquilo que nós queremos viver, né? E quando você está vivendo essa dificuldade, tem que entender o que te levou, né? Quando a gente fala da questão emocional, da terapia, o que te levou talvez a viver uma vida se anulando? Uhum. A viver sempre a vida do marido, de outros companheiros, né, que você talvez já viveu, e sempre fazer tudo pelo outro e esquecer de você mesma. Uhum. É aquela mulher que esquece dela. Né? Ela coloca o marido ali em primeiro lugar, o companheiro, o namorado, e esquece dela mesma. Até mesmo os filhos, muitas Até vezes. mesmo os filhos, né? E os filhos são importantes, gente? É claro que são. O marido é importante? É claro que é. Mas você tá onde nessa história? Toda a nossa caminhada aqui, primeiro é conosco mesmo. A nossa evolução. Se você não estiver bem, como que as coisas à sua volta vão ir bem? Eu sou muito defensora nesse ponto, né? De que a gente tem que se reestruturar, ter amor próprio, resgatar, curar as nossas feridas emocionais, porque isso vai fazer a gente se fortalecer e fazer com que a gente consiga se impor, fazer com que a gente consiga falar não nos nossos relacionamentos. Isso é bem importante. Né? Fazer com que a gente saia daquele quadro de perfeccionismo. Isso é bem muitas importante. pessoas têm também em relação a isso, né? Então, assim, quando a gente fala, como a tua primeira pergunta, em relação a relacionamentos, tem que entender que são nos relacionamentos que vai começar a brotar todas essas dificuldades, né? Que a gente vai começar a perceber, poxa, eu tô me anulando, mas não é só de hoje. No outro relacionamento também era assim. Nossa, desde quando que eu tô pensando só nos meus filhos, no meu marido, na minha mãe, no meu pai, e eu tô aonde nessa história? Uhum. Entende? Então, tem pessoas que passam a vida assim. E, como você falou, muitas acham que é normal. Ah, foi assim que eu vivi a vida toda, assim que eu aprendi, né? E para mim isso é o correto. A pergunta é, você está feliz? Verdadeiramente, você está feliz vivendo dessa forma? Se você estiver, tá tudo bem. Né? Como eu falei, tá tudo bem. Agora, não, eu gostaria de ser diferente. Aí vai questões, como eu falei, da gente entender o que te levou a estar nessa relação, a entender o que você viveu no teu passado, na tua família, por que você está vivendo dessa forma, né? Então, tem um quadro ali emocional que precisa ser resgatado, que precisa ser curado, né? Até acho que é importante, né, Gabi, pela tua experiência, atendendo aí incontáveis pessoas no teu consultório, muito voltado também a relacionamento, claro que tu fala de outras coisas, mas já pegando esse gancho, já que é o tema dessa conversa, se tem algum caso curioso, que acho que até para também trazer alguns exemplos da vida real, a pessoa que está em casa talvez se identifique, né? Porque acredito que tem um padrão em muitas questões de autossabotagem, de problemas em relacionamento, sem citar nomes, obviamente, mas algum caso que te chamou a atenção e que tu conseguiu, através de muita conversa, a pessoa conseguiu se descobrir no que estava bloqueando ela, se tiver algum exemplo para nos dar, que eu acho que seria bem interessante. Super comum. Isso que eu tô falando, na verdade, é uma coisa que acontece quase todos os dias, tá? Vamos pegar um exemplo de uma mulher, por exemplo, que eu atendi ontem, tá? Ela chegou até mim chorando, né? Muito triste, porque ela tá... Uma mulher linda, por sinal, muito bonita, mas totalmente infeliz, perdida, sem saber o que fazer da vida dela, sem se conhecer, estando numa relação, ela está há 10 anos nessa relação, que ela está infeliz, dependente do marido, se tornou dependente, está lá sem saber o que fazer. O marido também, segundo ela, deixou de crescer por ela viver nessa dependência com ele, né? Só que ela quer sair disso e ela não sabe o que fazer. Nossa. Né? Então ela percebe que já há 3 relacionamentos que ela vive e ela se coloca nessa postura dependente. Padrão. Né? É um padrão. Então, ela começa a não ter expectativa, por exemplo, se ela quer fazer biomedicina. Já faz anos que ela tenta estudar e ela perde esse foco, ela não consegue, sim, ela fica perdida, não tem o dinheiro dela, né? Não, se compara com outras mulheres, né? Porque ela vê, poxa, olha, aquela mulher tá fluindo, tá na carreira dela, tá conseguindo. Então ela começa a se sentir inferior, né? Como no caso dela, exatamente. E o ponto-chave, como eu falei, então ontem só com uma conversa, depois ela me mandou uma mensagem no final do dia, ela disse, nossa, Gabi, eu já tô com outra energia, eu já consegui entender tanta coisa que há anos ela estava assim, sabe, tão triste, achando que não tinha solução. Que o problema é ela, né? Porque a pessoa se culpa.
Nossa, todo mundo está indo bem, as mulheres conseguem, as pessoas conseguem e eu não consigo. Por que eu me mantenho nesse relacionamento e não sei o que fazer, né? Então, por exemplo, no caso dela, o que leva essa mulher a estar vivendo esse padrão há 3 relacionamentos? Tudo parte de uma base, né? Então, assim, se a gente resgatar e observar a infância dela, como é que foi, claro que na consulta eu fui investigando, entendendo de onde que vinha essa questão dela se anular. Por que ela está se anulando se ela não quer? Racionalmente a gente não quer, né? Mas o fato é que isso está acontecendo há 3 relacionamentos. Então nós chegamos ao ponto de que lá atrás, na infância dela, ela teve uma infância muito boa com os pais dela. E o que acontecia? Ela sempre ganhou tudo dos pais. Ou seja, ela foi uma criança que ela cresceu com o sentimento de uma certa incapacidade, porque o pai e a mãe sempre davam tudo para ela. Ela se acostumou a ganhar tanto financeiramente como questões de vida. E aí o que essa criança aprendeu? A se sentir dessa forma. Sim. Eu sempre ganho tudo dos meus pais, das pessoas. E ela cresce com essa dependência. Não é com os pais, mas depois foi com relacionamentos. Entendeu? Onde o marido vai lá e tem que comprar as coisas para ela, tem que pagar as coisas para ela. Então a dependência dela vem do que ela viveu na infância com os pais. Descobriu ontem? Descobriu ontem, né? Uma coisa de uma vida toda. Libertador. Libertador. E por isso que no final do dia ela já me mandou, nossa, eu tô aqui com outra energia, já fiz um monte de coisa, parece que desbloqueou. E realmente, né? Então assim, percebe que às vezes são questões sutis que a pessoa não tem um autoconhecimento, não entende esses padrões e está ali se culpando, está se sentindo a pior mulher do mundo, né? Uma mulher com uma baixa autoestima, uma mulher que, como eu falei, mesmo fisicamente sendo linda, ela não se sentia segura, não, sabe? Era muito aquém daquilo que ela podia ser, né? Sim. Começou a se perder. Então, é muito interessante isso, né? Da gente ter consciência e a gente entender esses pontos e poder resgatar, né? Que é aquilo que eu falo, nós precisamos resgatar algumas coisas emocionais, ter consciência, entender e saber que o que a gente está vivendo hoje são sintomas. Sintomas de, como eu falei, de não saber dizer não, de perfeccionismo, de sentir um vazio existencial, de ter muitos ciúmes, de ser controlador, né? De, que mais? Sentimentos de rejeição com frequência em relacionamentos, né? Sentimentos de abandono, de solidão. Então, isso são sintomas da pessoa não estar com uma autoestima boa. E o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo. Porque se eu não estou bem comigo mesma, eu vou deixar que os outros façam por mim. Eu não sei do meu potencial máximo. Eu não me conheço verdadeiramente. Não sei quem eu sou. E aí qualquer coisa é fácil de manipulação, né? Porque você acaba cedendo. Então, isso foi um caso de ontem, né? Imagina que isso se repete em muitas questões. E só complementando, por exemplo, o que acontece? Olha que interessante. Quando a gente não entende do nosso inconsciente, a gente só fica no sintoma. Mas, por exemplo, nessa situação dela, ela aprendeu a se sentir amada sendo dependente. Né? Entende? Porque era assim com os pais dela. Então, como que é a forma dela buscar amor hoje? Sendo dependente. Mas ela nem percebe, né? Ela não percebe. E aí os relacionamentos todos têm um padrão, por mais que seja com pessoas diferentes, esses relacionamentos, mas aquele mapa que ela carrega, a pessoa carrega na cabeça sempre leva para o mesmo lugar, Exatamente, né? Porque ela pode trocar pro Felipe, pro João, sabe, trocar de relacionamentos porque não é a pessoa em si. Normalmente no relacionamento vai aflorar aquilo que a gente tem que curar, né? Então você pode trocar de 30 parceiros, vai sempre, né, vai tocar em alguma coisa ali que você não curou e por isso que está se repetindo. Então não é questão do outro, a cura sempre começa em nós. Muitas vezes a causa ela tá lá em algo que a pessoa não lembra. Se não ela tá não investigar a fundo, Exatamente. Ela vai só repetir. Não está consciente, ela só está ali sofrendo, só está sentindo a dor, né? Mas como eu falo, tudo tem solução, tudo tem o porquê da pessoa estar vivendo assim. Agora, se você não tiver primeiramente o autoconhecimento, né? Não ir em busca de terapia, de processos que vão te ajudar nisso, afinal a gente está aqui para isso, para a gente se entender, se conhecer, evoluir, né? Ter consciência dessas nossas dores, porque são elas que vão levar nós a sermos pessoas melhores, mais seguras, né? Sabendo aquilo que a gente quer. Tem um ditado que diz, né? Tu só pode dar aquilo que tu tem. E se tu não se ama, tu não vai ter um amor verdadeiro pelo próximo. Tu vai ter uma dependência, como tu mesmo disse, né? Vai ter alguma coisa aqui, mas não é um amor. Então,
Esse trabalho interno ele é muito, muito poderoso, porque eu me curando e me amando, eu posso amar um cachorro, a esposa, o esposo, enfim, qualquer coisa. Exatamente, porque tudo começa por nós, né? Por isso que o primeiro ponto, se hoje você quer ter um relacionamento saudável, você quer estar feliz numa relação, comece por você. Comece a tratar as suas feridas, comece a se conhecer mais, comece a se amar mais. E aí o outro vai ser um reflexo, né? Os relacionamentos são reflexos de quem nós somos, né? É um espelho. Gabi, já falando nessa questão da tecnologia, né? Hoje tem Tinder, tem Instagram, tem mais um monte de outros aplicativos aí de relacionamento que não são de relacionamento, tipo Instagram, mas também serve para isso, e Tinder e outras trocentas coisas que eu nem sei. Mas enfim, hoje parece que esses aplicativos servem como um catálogo, né? Tipo, hoje eu vou sair com fulano ou ciclano. Dá uma olhada, faz um convite. É muito fácil de se encontrar. Sendo que uma vez, até já ouvindo histórias dos pais, de avós, tinha uma conquista ali. E os relacionamentos antigos, não sei por qual motivo, eles pareciam ser muito mais duradouros dos que tem hoje. Muito obviamente pela questão da época, da tecnologia, que facilita muita coisa. Na tua visão, essa questão de ter relacionamento dos aplicativos, né, da internet, da tecnologia, isso atrapalha relacionamentos, dificulta relacionamentos mais duradouros? Como que é importante a gente entender esse momento histórico, né, porque é o que está acontecendo hoje, e para uma pessoa que busca realmente um relacionamento saudável, duradouro, como é que ela pode usar a tecnologia a favor dela? Assim, Nico, realmente, né, facilitou muito em relação ao passado, né? Assim como eu falei, minha avó, minha mãe, né, contam que quando elas iam se relacionar com alguém ou conhecer, tinha que ficar sentadinho um do lado do outro, no máximo colocava a mão na perna, né? Então, imagina que realmente com o tempo muitas coisas mudaram e hoje essa questão das redes sociais está muito mais acessível a gente conhecer uma pessoa, se encontrar e tudo mais, né? Então, assim, o meu ponto de vista é que é uma coisa boa, mas também tem que ter um certo equilíbrio nisso, né? Porque facilitou a gente ter essa comunicação, não só apenas para relacionamento, mas até para questões de trabalho, né? Então, eu acho que tudo, essa tecnologia, né, essa facilidade, veio também com uma coisa positiva. Agora, tem que encontrar o equilíbrio, porque assim, é um catálogo humano, tem muitas pessoas ali, diversos perfis, né? Então você tem acesso a tudo isso. Como antes a gente estava conversando, né? Eu vou sair com alguém, mando uma mensagem, quando vê, já está lá conhecendo a pessoa. No passado era muito mais difícil. Mas eu penso que, assim, tem que entender que existem mais de 8 bilhões no mundo de pessoas. E o primeiro passo é saber o que você quer de verdade. Se teve mais acesso, se está mais fácil, mas é primeiro você saber o que você quer. Porque quando você sabe, você já vai limitar certos perfis, certas pessoas, não vai dar abertura, né? E também entender o que a outra pessoa está buscando. Então eu vejo que a rede social, ela está ali como um facilitador, sabe? Para você ter mais acesso a opções, digamos assim. Né? Então, se você não está bem centrado em ti, não sabe realmente aquilo que você quer, não sabe o que você está buscando num relacionamento, realmente vai dificultar. Então, querendo ou não, essa comunicação facilitou, né? Agora, se a gente pegar, como você falou lá, nos tempos mais né, da minha avó, bisavó e tudo mais, as mulheres tinham relacionamentos mais duradouros, né? Hoje é muito mais liberal, qualquer coisa parece que a pessoa perde a paciência, termina o relacionamento, parece a sensação, é como o Bauman diz ali, né, que vira uma coisa meio descartável, né, aquele relacionamento que qualquer coisa você vai trocar, vai terminar. É o amor líquido, né? O amor líquido. Então eu vejo isso assim como essa modernidade nossa, né, de redes sociais, de facilidade, como algo positivo se você usar com um certo equilíbrio. Né? As pessoas não são descartáveis. Não são descartáveis. E tem outra questão. Se a gente perceber, né, lá no tempo da minha avó, bisavó e tudo mais, talvez muitas dessas pessoas ficavam em relacionamentos, mas elas não eram felizes. Né? Por questões culturais, né, que tinha que estar numa relação e permanecer ali para a vida toda.
ou às vezes nem tinha opção de escolher o companheiro. Sim. Né? Então, realmente, olha quanta coisa mudou. Então, eu vejo que tem que ter um equilíbrio nisso. Né? Essa liberdade que a gente tem, ela tem que ser usada como uma coisa positiva e não como pessoas sendo descartáveis. Né? Então, é um leque que você tem de várias opções, mas primeiro você tem que saber o que você quer e, como eu falei, né, que vai do outro ponto que a gente estava falando, estar bem com você mesmo, ter clareza, estar centrado em ti, saber a tua essência. Porque opções tem, agora você vai saber limitar essas opções, né? Nós temos opções de escolha. Por que eu vou sair com alguém que não tem nada a ver com o meu perfil? Por que eu vou me abrir, por mais que eu tenha diversas opções? Então, eu acho que são coisas bem particulares, assim, né? E até outro ponto que eu acho importante falar para as mulheres, principalmente, quando você vai conhecer um homem, né? Eu estou aberta para um relacionamento, eu quero conhecer uma pessoa. Primeiro, entenda realmente o que você quer, o que você está buscando nesse relacionamento. Uma relação que seja momentânea, ou você quer um namoro, ou você está em busca talvez de um relacionamento mais duradouro. Né? E quando você conhecer essa pessoa, comece a entender o que ela também está buscando. Sabe? Porque muitas vezes eu vejo que elas não se questionam em relação a isso. Quando elas estão se relacionando e aí a outra pessoa não tem os mesmos objetivos. Sabe? Então, entender o objetivo do qual você está se comunicando, tendo a relação com essa outra pessoa, eu acho fundamental. Porque se a pessoa está ali só para passar uma noite, né, ou está se divertindo, eu realmente vou querer continuar estando com essa pessoa. Então, assim, a gente vai limitando algumas coisas, sabe? Então, eu acho isso super importante. Então, a clareza da pessoa para saber se ela quer só sair para se divertir, que tá tudo certo também, ou se ela quer... É uma opção, né? Ok, quer sair para se divertir, para passar uma noite, você quer isso? Eu não quero. Então, por que você vai sair com a pessoa? Sim. Né? Claro que muitas vezes não é no primeiro encontro, talvez que ela vai ter 100% de certeza. Mas na medida que tu vai conhecendo, conversando, então, por quê? Porque isso evita sofrimento. Sabe? Aquelas mulheres que, nossa, Gabi, eu saí com ele, mas aí eu tava toda apaixonada e eu senti que ele não quer. Né? Eu senti que, sei lá, tô sendo descartável, a sensação é essa. Mas desde o início tu entendeu o que ele estava buscando? Tu sentiu o que ele estava buscando? Não estava claro. Né? Então eu acho que existem formas de tu, quando tu vai conhecer a pessoa, dar umas aberturas para entender o que o outro está buscando. Então isso vai evitar muitas dores, né? Muitas dores. Sim. Até o Bauman, resgatando um pouco da fala anterior, ele falava dessa questão dos amores, do amor líquido, né? Que parece que é bom até que ele está satisfazendo uma das partes. Quando ele não satisfaz mais, a pessoa troca. Só que isso também eu acho que entra num ciclo, porque até certo ponto todo mundo vai ser descartável até que comece a dar o primeiro problema, os primeiros bloqueios comecem a aparecer. Aquelas questões que talvez a pessoa, como tu disse naquele relato, tu atendeu a pessoa ontem, né? Aquilo que ela traz com ela durante anos, né? Aquela mochila nas costas talvez de crenças, de criação, de formação de personalidade, e quando ela chega em certo momento que ela sentiu aquele peso, se ela tiver nessa linha, nessa pegada de, nossa, agora não tá mais bom para mim, porque talvez o problema seja ela mesma, né? Não é no outro, ela pega e cai fora. Isso acontece com bastante frequência também, né? Acontece sim. Mas vai de encontro ao que a gente estava falando, né? Se você tá centrado, tá bem contigo mesmo, né? Sabe dos teus objetivos, você começa a limitar alguns relacionamentos. E eu penso assim que ninguém é descartável, né? Eu acho que as relações, ninguém é perfeito. Em primeiro ponto, ninguém é perfeito e você vai encontrar no teu companheiro, na tua companheira, defeitos, né? E assim, nos relacionamentos a gente não vai ser 100%, não vai ser 100% satisfatório. Pelo menos eu não conheço nenhum relacionamento que, nossa, é o relacionamento perfeito, é o relacionamento que tudo... Sempre vai ter uma coisa ou outra que vai ser ajustes, né? E assim, nem é 100% o que o outro quer e nem 100% o que eu quero. Então a gente vai ter que abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas, ceder, para que essa relação dê certo. Né? Então eu acho que não tem como a gente se satisfazer 100%. E o relacionamento é isso, né? A gente aprender a se relacionar, aprender a lidar com o outro e a lidar com nós mesmos, né? Entender as nossas limitações. Por exemplo, relacionamentos que você percebe que você pensa talvez só em ti. Eu quero só fazer o que eu quero. As vontades do outro eu não tô nem aí.
uma relação dessas não vai dar certo, né? Então tem que ter 50% de cada. Se o casal souber ter uma boa comunicação, né, conseguir entender o outro, conseguir entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta, eu acho que as coisas têm uma tendência muito maior a dar certo nessa relação. Com certeza. Se não vira aquele relacionamento que é só para dormir junto, né? Porque É. durante o dia, cada um tá fazendo alguma coisa diferente, só se encontram, muitas vezes a pessoa já tá dormindo, a pessoa só deita do lado e dorme também. É só um negócio meio que para cumprir tabela, né? Para cumprir tabela. Porque a sociedade muitas vezes exige, porque aprendeu que tem que se relacionar, Por status, né? por status, né? Muitas vezes casais que demonstram que são felizes e no fundo não estão. Então existe tudo que é perfil, né, de relacionamento. Hoje com a internet, parece que todo mundo tem a vida perfeita, né? Principalmente quando fala em casais. Então é o influencer, é a pessoa famosa, nossa, famosa, né? Nossa, essa pessoa tem a vida que eu queria, porque ela tem o marido ou a esposa perfeita, estão sempre felizes, viajando, mas pode ver mesmo, até atores de Hollywood, né? Que são considerados, pô, o casal perfeito, quantos desses que já não tiveram problemas e se separaram, né? O próprio eu não acompanho muito isso, mas foi algo que um tempo atrás eu estava vendo. O Brad Pitt, a Angelina Jolie, que eram tidos como casal perfeito, não sei o quê. Acabou o amor, né? Então, acho que é bom a gente olhar sim para esses exemplos, mas não pensar que a nossa vida é isso e que eu tenho que ser igual a ele, porque a gente não sabe o que tem por trás das câmeras, né? Então a pessoa Exatamente. tem aquela imagem, aquela fantasia dizendo, nossa, a vida do fulano, o relacionamento do ciclano é perfeito. E atualmente também com muitos influencers brasileiros e acontecem separações, onde todo mundo que olha, né, os fãs, nossa, que casal perfeito, nunca, parece que eles não brigam, eles estão sempre de bem, mas no fundo lá tinha muita coisa acontecendo por debaixo dos panos, então acho que é bom não ter esse tipo de comparação porque tu não sabe o que está acontecendo de verdade naquele A relacionamento. rede social ela vem para mostrar muitas coisas boas, né? Assim, a parte boa, muitas vezes está mascarando o que a gente realmente não está enxergando, né? O que não passa ali. Então, assim, tem que entender que todos nós temos dificuldades e se comparar é se frustrar. Né? Se comparar é se frustrar, tanto como pessoa como casal. Então, cada um tem a sua história, cada um tem as suas questões. O fato é que a gente tem que olhar para nós mesmos. Né? O ponto-chave é esse. Ah, não tá legal? O que eu posso fazer para melhorar? Não tenho que me comparar com ninguém, porque eu sou único. Sim. E se não tá legal, é porque alguma coisa eu tenho que rever em mim. Né? Seja a nível pessoal ou a nível de relacionamento, né? Então a mudança sempre começa por nós. Afinal de contas, a gente vai atrair um companheiro, uma companheira que está compatível com a nossa vibração. Sim. Né? Até esse ponto ele abre gancho para um outro questionamento, né, que é divórcio. A gente falou um pouquinho agora, brevemente, o que tu acredita, obviamente, também contando com a tua experiência profissional, que é diferente do que sai um dado daqui ou dali, ou lendo um livro, mas aquilo que tu vê no dia a dia no consultório. O que tu acha que é um dos principais motivos que influenciam um casal a se divorciar? Um dos principais motivos. Ou os principais, né? Aquilo que tu tem notado, assim, que é mais comum. Existe um padrão. Existem vários casos, né? Por vários motivos. Mas um pontual que normalmente chega até mim é exatamente isso. A mulher ser traída, né? A traição é um fato bem comum acontecer. Desrespeito, né? Não se sentir valorizada numa relação. Muitas vezes ela permanece lá, né? Por não ter esse amor próprio que ela precisaria ter, né? Então, muitas delas acabam se separando. Só que o mais importante disso tudo é como eu falei, é olhar para a tua vida agora e perceber, será que nesse relacionamento eu não estou repetindo um padrão de como foi nos meus últimos? O que você consegue identificar nas tuas relações? Porque não é o companheiro, não é a companheira, é nós. Né? E vou citar um exemplo até meu, que vai ficar mais fácil. No passado eu não tinha esse autoconhecimento que eu tenho hoje, né? Então eu também, né? O que eu faço hoje eu sempre falo, né? Eu sou terapeuta, eu sou coach porque eu vivi muitas experiências, porque eu também tive uma baixa autoestima e só por isso eu faço isso. Né? Então eu consegui superar, passei por muitas coisas e uma delas foi exatamente isso, de estar num relacionamento onde eu não me sentia valorizada por ele.
né? Onde eu sentia que parecia sempre trocada, né? Pelo amigo, sei lá, pela própria família dele. Parecia que eu nunca estava em primeiro lugar, né? Era sempre outras pessoas. E isso fazia com que eu me sentisse desvalorizada, com que, nossa, eu tento fazer de tudo para ele, tento me desdobrar, tento agradar e, né, parece que ele não me ama o suficiente, tá? Aí pegamos essa situação, só que era um padrão que vinha se repetindo na minha vida. Porque não era o namorado em si. Com o outro acontecia a mesma coisa, né? Com outra pessoa acontecia a mesma coisa. Ou seja, estava tocando em pontos onde eu tinha vivido rejeição. E por eu ter passado por rejeição no passado, eu venho com essa sensação, nossa, eu nunca sou valorizada, tem algo de errado comigo, eu tento fazer de tudo e não consigo agradar. Então, quando a gente começa a identificar esses padrões, a gente percebe que é algo muito mais antigo e que os relacionamentos só estão vindo para trazer uma dor que já está em nós. Então, a culpa não era dele, né, do namorado em si. Era o que eu tinha que resgatar em mim, do que eu tinha que curar em mim, né? Me tornar mais segura, me tornar mais confiante, entender que eu tinha o meu valor, que eu era amada assim, né? E aí, quando a gente muda esses padrões, o comportamento meu muda e o relacionamento também muda. A gente começa a ver aquela situação com outros olhos, a pensar de outra forma quando a gente ressignifica isso, né? Então, o fato da rejeição e do abandono são pontos fundamentais. Se você teve isso na tua criação, com o teu pai, com a tua mãe, que vai ser evidente numa relação hoje, sabe? São pontos que, digamos assim, quando tu pega em questão, como você iniciou a pergunta, de separação, existem infinitos pontos, né, que podem ter ocorrido separação. Mas se a gente não olhar para essa base da criação, que tá tudo relacionado com a forma como eu estou me relacionando hoje. Os pontos chaves estão ali, né, do que você aprendeu a se comportar, da tua crença, de como era. Muitas vezes você está repetindo um padrão da tua mãe, você está repetindo um padrão do teu pai, da forma como você viu eles viverem, né? Por exemplo, outra coisa bem comum que acontece é as pessoas estarem sempre em brigas nos relacionamentos e a pessoa não quer estar brigando. Mas quando ela percebe, ela tá lá, nossa, eu não queria estar brigando e eu tô aqui discutindo e tal. Por quê? Lá atrás ela sempre viu o pai e a mãe brigar. Ela via, sei lá, situações de violência ou eles o tempo todo brigando e ela cresce com aquilo. E ela vai atrair um parceiro, um companheiro, onde ela vai agir da mesma forma, ter o mesmo comportamento. É autossabotagem, né? E muitas vezes a pessoa faz com que isso aconteça, mas ela nem percebe. Não, ela não percebe, né? E aí ela está insatisfeita na relação, ou é ele que está brigando, ou é ela que está brigando. A questão é que sempre tem uma discussão ali, uma coisa, e ela não entende o porquê que aquilo acontece, né? Aí acaba trocando de namorado, namorada, mas aquilo vai se repetir. Começa isso aí. E aí vem aquela frase, mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Por quê? Mas será que é porque os outros são iguais ou eu estou repetindo vários padrões que estão me levando até o mesmo tipo de resultado sempre, né? Exatamente. Então, como você falou antes, né, Nico? O relacionamento é um espelho de quem você é. Agora, você olha pro seu relacionamento, como é que tá? Ai, Gabi, tá show, nossa, tô satisfeita, tô bem resolvido. Beleza, ótimo. Não está. O que você começa já a identificar? Falando de você. Sim. Tá? Ele está despertando algo que você precisa curar, como você está despertando algo nele que precisa também ser olhado, né, com mais calma, enfim. Por exemplo, no caso que eu citei antes dela, ela me trouxe também a seguinte questão, né? Talvez outras mulheres vão se identificar. Que ele era extremamente possessivo, ciumento. Né? Extremamente possessivo, ciumento. Então tem o porquê também dele ser assim, de ter se tornado um homem assim, que isso não cabe a trazer isso agora, mas tem que entender que um sempre vai tocar na ferida do outro, né, numa relação. E eu acho isso incrível. Por isso que eu falo assim, o fato da gente poder estar num relacionamento faz com que a gente evolua muito. Né? Como se a gente estivesse ali lapidando uma pedra, né, para que essa pedra cada vez fique melhor, enfim, né? Muito bom. Isso é muito importante, né? É um autoconhecimento bem grande, porque no relacionamento consegue ver o espelho de coisas que te, sei lá, às vezes enche o saco ou te te irrita. E por que aquilo te irrita? Será que não é algo que tem que se curar, né? É olhar pra ti, né? E aí, como eu falei, daqui a pouco, nossa, no outro relacionamento eu também era assim. Interessante. Então não é ele, sou eu. O que eu tenho que rever em mim? Então quando a gente começa, Nico, a ter esse olhar,
a ter essa percepção, o primeiro ponto é a gente sair do vitimismo, né? E quando a gente está no estado de vítima, a nossa vida não flui. As coisas vão ficar bloqueadas, as coisas não vão acontecer, porque a vítima está o tempo todo culpando o outro, que eu era assim no passado. Ah, ele, o problema é ele, o problema... Não era ele, o problema era eu. Né? Então tudo está em mim, tudo está em mim. Então por isso que eu falo, nós viemos aqui nessa evolução para que a gente possa aprender a se amar. Amar o outro, sim, mas primeiro você tem que amar a você mesmo. Senão não tem como você amar outra pessoa. É um amor falso, que não sustenta. Gabi, tem uma coisa que é bem importante, né? A gente vem falando de pessoas que têm se autoconhecido, estão buscando autoconhecimento, estão querendo fazer com que o relacionamento dê certo. E a gente está vendo muito na mídia essa questão de casais que estão juntos há muito tempo, começando a ter relacionamentos abertos, o chamado poliamor. Eu não conhecia essa palavra, mas enfim, essa questão de inovar para que o amor ainda perpetue. Na tua visão, essa questão até mesmo monogamia, poligamia, relacionamento aberto, não sei se tem algum caso que tu já atendeu também no consultório que tu se deparou com a situação, mas qual que é a tua visão sobre isso? Porque o mundo está mudando, né? Isso é fato. E tem muita questão cultural, muita questão social do país também que influencia nisso. Qual que é a tua visão sobre isso? Tua opinião sincera? Sim. Eu penso assim, que o principal, claro, né, é a gente estar feliz, tá? Se a pessoa aceita estar numa relação dessa, que ambas as partes concordem e está feliz, eu acho que é a opção de cada um, né? Mas também tem algo que, assim, quando a gente começa a distorcer talvez demais essa questão, eu não sei aonde que isso vai parar, né? Porque pensa se cada vez isso se ampliar mais e começar a acontecer, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu sou muito adepta dessa questão do homem e mulher, mas pessoas que têm outras questões que querem fazer escolhas diferentes, eu acho que é livre-arbítrio, né, de cada um. Mas realmente está cada vez se intensificando mais isso, né? Essa questão do poliamor, enfim, né? Acho que tudo é questão de conversa entre as duas partes, se essas duas pessoas entenderem que faz sentido... Para os dois, né? Eu acho que para o casal, né? Se, assim, no caso, o casal escolher fazer isso, ok, né? Tá de acordo. Assim como um relacionamento como homem e mulher, existem acordos que nós normalmente fizemos, né, no relacionamento. Então, se as pessoas estão de acordo com isso, é opção de cada um, né? Nós não podemos intervir no livre-arbítrio, né? Então, eu penso dessa forma. Questão de conversa, de escolha. Exatamente. E aí cada um sabe da sua vida, né? Acho que é o mais importante. Até porque a gente tem uma questão cultural que ela interfere muito mais do que a gente imagina, né? Nesses pontos. Não que interfere positivo ou negativo, mas ela influencia, né? A própria Igreja Católica, a forma como o Brasil é um dos países mais religiosos, né, da Igreja Católica no mundo. Então isso influencia também a questão cultural, né, de entender o que é pecado, o que não é. Sim. Então, não que isso esteja certo nem errado, mas é importante avaliar e pensar nesse contexto de uma forma um pouco mais abrangente do que ser só um relacionamento assim ou assado, para a pessoa poder também abrir o horizonte dela e começar a compreender que forças que influenciam ela a tomar esse tipo de decisão no relacionamento, né? Porque como tu disse, eu acho que não tem nada de certo nem errado, é uma questão de escolha de cada um, do casal, aí eles que se entendam e que sejam felizes, porque não deve nada para ninguém mesmo, né? Então, eu acho que tem que ter essa conversa, esse diálogo, e aí a partir daí tudo... compactuo com essa ideia também, né? Tudo se desenvolve, né? Gabi, eu acho que tem uma questão que é importante aqui na durabilidade de todo e qualquer relacionamento. Na minha visão, o diálogo é a parte mais importante, né? Que nem diz, beleza, muitas vezes acaba com o passar do tempo. Mas se eu tiver um diálogo bom, eu posso ter um relacionamento duradouro, onde tem outras inúmeras qualidades na pessoa que está junto comigo. Qual que para ti é a importância, se tu pudesse ter, tipo, os 3 principais tópicos para qualquer relacionamento que dure, na tua visão, com toda a tua experiência de anos aí, quais seriam esses pilares? Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 1. Eu penso, como você falou, que eu acho que o primeiro deles é ter diálogo, né? Porque se você não conversar, não entender a outra pessoa e não saber
ter um propósito definido, assim, o que os dois estão buscando juntos. Muitas vezes as pessoas não sabem. Então, isso eu acho que é o segundo ponto, né? Ter diálogo, ter respeito pela pessoa, porque a pessoa pensa diferente, né? Veio de uma criação diferente, tem princípios muitas vezes diferentes, né? Então, diálogo, respeito, expectativas, né? Entender quais são as expectativas da outra pessoa. Acho que isso é muito importante. Em relação à vida, em relação ao que ela está buscando, em relação ao que os dois estão buscando, né? Então, eu acho que esses são pontos fundamentais, né? Saber os princípios da outra pessoa, os valores da outra pessoa, para ver se vão compactar com os teus, né? Então, eu acho que são coisas que para um relacionamento é primordial, né? Essas situações. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que eu considero fundamental. Eu acho que o respeito, ele abrange muita coisa. Diálogo, né? respeito, Ele abrange expectativas. Ele abrange muita coisa, porque se você respeita o teu próximo, você sabe lidar melhor com ele, né? Entende as dificuldades, entende o que está buscando, né? O respeito eu acho que é a chave fundamental também. Gabi, a gente está se encaminhando para a parte final, mas tem um assunto aqui que não é porque ele está no final que ele é menos importante, que é, será que o amor tudo suporta? Aquela pessoa que passa anos no relacionamento muitas vezes abusivo, mas é em nome do amor. Porque o amor, ele é forte, eu tenho que aguentar, passar por momentos muito difíceis a todo momento. Será que isso é um pensamento correto? Ou existe um paradigma aí que a gente tem que quebrar? Pois é, como nós falamos antes, né, não existe o certo e o errado, eu acho que existe o que cada um está buscando. Então, para mim, o amor não suporta tudo, na minha visão, né? Também, Por quê? Eu não suportaria ser traída, eu não suportaria estar num relacionamento que eu sou violentada, eu não suportaria estar com alguém que não me respeita, eu não suportaria estar com alguém que me desvalorize. Claro que isso vai dos pontos que a gente estava falando antes também, né? Que às vezes nessas questões tem coisas que a gente precisa mudar. Mas nesse contexto, o amor suporta tudo? Na minha visão, não. A não ser que você queira. Né? Daí já acho que já não é amor também, né? Não já é troca a palavra. Exatamente, já é uma submissão, já é uma falta de amor próprio, né? Então, para mim, o amor não sustenta tudo, porque você pode amar uma pessoa, né? Mas se ela começar a te tratar dessa forma, não tem como, né? Não tem como você ficar num relacionamento que você se sinta um lixo. Né? Então, acho que ninguém quer isso. Uma das principais peças do relacionamento vai estar fragilizada, que é a própria pessoa, ela não vai estar se amando, né? Exatamente. Foi aquilo que a gente falou muito nisso, então eu também concordo com essa visão, acho que tem que estar bom para os dois, que se tem uma parte que está desconfortável, isso não é amor, né? O amor, ele tem sim os seus desafios, tem tudo que precisa para um relacionamento dar certo, porque nada é sempre mil maravilhas, sim. Mas também não pode ter desrespeito, não pode ter maltrato, não pode ter essas questões que hoje ainda, infelizmente, principalmente mulheres passam muito por isso, né? Homens, não sei porque a mídia não fala muito, mas mulheres, a mídia retrata sim. mais, então eu acho que isso é algo relevante, mas tudo tem um limite, né? Passou disso... Exato, e eu acho importante salientar para as mulheres, principalmente, se você está numa relação hoje, Gabi, o que eu faço? Eu percebi que já faz tempo que eu estou desvalorizando, que ele me desvaloriza, né? Porque a fala é essa, ele está me desvalorizando. E muitas vezes é ele que está desvalorizando. Agora, vai do ponto do porquê você está aceitando isso. E o que você tem que fazer para se amar mais e não cortar isso, né? Porque quando você dá limites, quando você se comporta diferente, o outro também vai reagir diferente. Vai entender, né? Vai entender. Pra mim, vai até aqui, daqui eu não aceito isso. Né? Então, muitas mulheres hoje estão infelizes. Né? Então, se pergunte agora, eu preciso aceitar uma relação assim? O que eu preciso fazer para que isso mude? Não vai começar por ele. Eu queria que ele mudasse. Eu queria que ele fosse o príncipe encantado. Eu queria que ele... Né? Não é ele, é você. E muitas vezes, para que isso aconteça, sim, vai acontecer um término de um relacionamento, pode ser que ocorra. Só que é em prol da tua felicidade, é em prol do teu bem-estar, é em prol do teu amor próprio. Será que é um término ou recomeço? Ou um recomeço. Muitas vezes ocorre, sim, de terminar e até muitas vezes depois voltar, né? Tem esses casos também. Né? Ou um recomeço, né? Porque você está diferente e o outro vai reagir mediante ao teu comportamento.
aos limites que você dá. Muitos desses términos de relacionamentos, eles servem para, tipo, dar aquele pontapé na bunda da pessoa para ela ir para frente, para ela dizer, cara, não tava bom do jeito que tava, se ficasse assim ia ser cada vez pior. Aprende com isso, entende o que aconteceu, se melhora, se conhece mais para que o próximo relacionamento seja ainda melhor que esse, para que não repita os mesmos erros, né? E muitas vezes na dor tem muito ensinamento, né? Tem muita lição aí. Infelizmente, eu penso que a maioria de nós, a gente evolui muito mais na dor do que no amor. A gente precisa passar por desafios, né? Passar por desafios e que esses desafios vão fazer a gente pensar diferente, agir diferente, entender melhor as coisas. Então você vai se tornar uma nova pessoa, digamos assim, para lidar com o próximo relacionamento. Então tem que entender que as pessoas estão no nosso convívio, que a gente está se relacionando com pessoas que estão ali como algo para a nossa evolução, né? E por isso que as pessoas mais próximas, como família, como o homem, a mulher, né, o companheiro, a companheira, são as peças fundamentais que vão evidenciar aquilo que a gente precisa rever em nós. Então sempre comece por nós, sempre começa por nós, né? Acho que essa é a palavra final, o final, né? é isso, sabe? Não tem outra solução. Se você está aí no vitimismo, apontando o dedo para ele, e como eu falei antes, realmente é o outro que muitas vezes está ali te desvalorizando, está ali te culpando, mas o fato é por que você está aceitando e como você está reagindo mediante a isso, né? Às vezes a mulher não tem força o suficiente, ela não sabe como lidar, o que fazer com aquela situação, ela percebe que isso acontece, mas ela não consegue se posicionar, né? Então, o fato é resgatar isso de ti. Aí você se torna uma mulher poderosa, uma mulher que consegue enfrentar. Isso significa que não vai doer, que você não vai viver situações difíceis, que vai ser confortável? Não. A gente evolui no desconforto mesmo, na dor, né? Sim. Então, quantas coisas você já viveu até hoje que foram difíceis, que você sofreu, mas que aquilo depois você diz, poxa, olha quem eu me transformei. Que bom que aquilo aconteceu. Quantas coisas na minha vida mudou por eu ter passado por aquela situação. Né? Então, por isso que eu falo, quem está no seu convívio hoje são peças fundamentais para a tua evolução. Olhe para isso com outros olhos a partir de hoje. Eu acho que é importante, são peças, mas muitas vezes não são peças eternas. Pode ser um degrau que vai te levar para mais um outro ponto. Isso aí. Eu acho que nada é para sempre. A gente não vive para... Nesse plano aqui, a gente não vive para sempre também. A gente tem um nascimento e uma data de morte. Eu acho que relacionamento, em muitos casos também, ele tem uma data de início e fim, porque ele está te ajudando a se conhecer e vai te levar para um outro lugar onde tu vai se tornar uma pessoa melhor. Então, acho que até essa questão da dependência, não, mas eu tô com essa pessoa, eu tenho que morrer com ela, mas se não tá bom, não fica, né? Então, só para nós finalizarmos, o fato todo é, comece primeiramente com você, se amando mais, se conhecendo mais, sabendo aquilo que você busca para a tua vida. E muitas vezes você vai precisar, sim, fazer alguns reajustes, né? Algumas mudanças e que vão influenciar nas suas relações hoje, né? De não se permitir a viver coisas que você está vivendo, de talvez começar a impor mais limites, a saber falar não, né, para as pessoas que você está vivendo. Isso demonstra que você está se amando mais. Não é porque você está sendo egoísta, que muitas pessoas também confundem, né? Nossa, mas e Gabi, se eu tiver numa relação e eu começar a falar não para ele, né? E o que vai acontecer? Uma coisa que eu vi semana passada, para muitas pessoas que têm dificuldade em falar não, então se tem dificuldade em falar não para os outros, diga mais sim para si mesmo. Sim, porque toda vez que você fala não para o outro, você está falando um sim para você, né? Então troca a mentalidade, né? Mas eu acho que tem que se valorizar. O relacionamento de sucesso é onde tá todo mundo bem, não tem ninguém que é melhor ou pior, tem o equilíbrio, né? Para a relação dar certo, então, respeito, né? Se valorizar, se amar mais, ter bastante diálogo. Isso vai fazer com que o relacionamento, com certeza, dure muito mais, né? Se esses pontos forem colocados em práticas no dia a dia. Mas, chave fundamental, comece primeiro com você. Né? Saia do vitimismo, pare de culpar o outro, olhe para dentro de si o que você tem que rever, porque isso vai ser uma consequência para o teu relacionamento ser muito mais saudável. Gabi, te agradeço aí pela participação, a gente trocou bastante ideia, passou por vários assuntos, acho que todo mundo que está assistindo ou esse Talks inteiro ou alguns cortes que daqui a pouco vão surgir aí,
já vai trazer uma clareza sobre várias dúvidas, né? A pessoa, às vezes, ela está vivendo um ciclo durante anos e com uma fala, um exemplo que tu trouxe, que acontece no dia a dia com muita frequência aí nos teus atendimentos, a pessoa consiga se identificar naquilo e esse é um primeiro passo para a mudança, né? Então, te agradeço, já vou te dar as palavras finais, só lembrando antes que esse Talks também está no Spotify, o nome é Fluxo Talks, segue lá, curte, compartilha, escuta, né? Vai viajar, vai trabalhar aí, dá o playzinho em vez de ouvir às vezes uma música, um funk meio ruim aí, né? Que o funk não é legal. Escuta o Fluxo Talks, aí tem bastante assunto legal, e a gente está crescendo bastante nisso porque a gente entende que todos os nossos especialistas, as pessoas que vêm compartilhar conhecimento com nós, têm muito a ensinar. E a gente é um eterno aprendiz aí sempre nessa vida, né? Então, vamos aprender com quem sabe, pega aquilo que faz sentido, que não faz ok, mas fica nessa jornada aí que a vida é muito boa, né? É isso aí. Então tá, Gabi, muito obrigado aí pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade, espero poder ter contribuído, como o Nico falou, se for uma frase, uma palavra, ou que né, você teve algum insight, para mim já valeu a pena. Então tá, obrigado, Gabi. Eu que agradeço.